Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Ouça que o Espírito Santo vai ministrar para você através dessa história de Efraim. Texto de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 22, vai nos dizer assim: teve um filho a quem lhe chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Permita-me trazer um contexto dessa passagem. A Bíblia fala-nos que os filhos de Efraim desceram para a terra de Gade e eles vão tentar roubar gado lá. Nesse momento, os homens daquela cidade matam os filhos de Efraim. Efraim fica sabendo do ocorrido e ele chora, e chora muitos dias. Passado um tempo, os seus irmãos vêm consolá-lo, a mulher dele engravida, e vai nascer uma nova criança. E esse ponto é importante para que você entenda essa mensagem de Deus para o teu coração. Todo nascimento de uma criança para um judeu era tido como um momento importante, um momento especial. Mas Efraim vai ter alguns comportamentos que às vezes nós desenvolvemos em momentos de luto, em momentos de profunda tristeza na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse devocional de hoje. Há uma palavra de Deus para você que está sofrendo. Só que eu vou te avisar. Vou mexer em feridas, mas eu tenho certeza que vai te sarar. A primeira coisa que nós precisamos saber é que Efraim, ele não está sozinho nessa cultura maldita de colocar nomes ruins sobre os seus filhos. Se você pegar o texto de Gênesis capítulo 35, versículo de número 18, quando a esposa de Jacó está dando à luz, ela vem a falecer em meio ao parto. E ali a serva dá o nome da criança de Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Só que o texto bíblico vai dizer que naquela mesma hora Jacó entra e pergunta qual foi o nome que ela deu à criança. E ela fala, e ele diz, não será Benoni o nome da criança, mas será Benjamim, filho da valentia, filho do braço forte. Jacó sabia que nome era muito mais do que uma forma de ser chamado. Nome dava destino, nome mostrava futuro. Então ele muda o nome do filho para que ele não venha carregar uma estigma. Talvez o mundo tenha te marcado com inúmeras marcas, com inúmeras estigmas, mas Deus, nessa palavra, está dizendo que para mim e para você, para nós, Ele tem um novo nome. Há uma esperança para cada um de nós. Só que há um outro texto muito conhecido que fala sobre Jabes. Jabes, que significa um nome muito negativo, causador de sofrimento, mas vai mudar a história de Jabes. Quando? Quando Jabes se dobrou o seu joelho e orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor alongasse a tenda dele. Pastor, eu não estou entendendo. Ainda que nós possamos estar carregando algumas marcas do passado, se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, pedindo a Deus para que venha mudar a nossa história, Deus tem poder para restaurar a minha vida, para restaurar a sua vida. Se você está comigo até esse momento do vídeo, declare aqui comigo nos comentários, eu creio que Deus tem poder para mudar a minha vida. Mas também nós vamos lembrar de quem? Da nora de Eli, que quando a arca de Deus foi roubada, no momento que ela deu à luz e ela soube da morte do seu esposo, do seu sogro, e ela soube que a arca foi levada embora, ela disse que o nome da criança seria Icabode. Foi-se a glória de Israel. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque Efraim está passando sim por um período difícil. Só que quando uma criança nasce, ele vai ter um comportamento, 4 comportamentos que eu e você não podemos ter em tempos de dores. Qual é o primeiro comportamento que Efraim tem aqui? Ele permitiu que a dor fizesse ele se esquecer de quem ele era. O nome Efraim, de acordo com o texto de Gênesis, significa duplamente frutífero. Além dele carregar esse nome com um peso tão forte, um texto de Gênesis capítulo 48, verso 11,
Ele carregava uma palavra profética do seu avô sobre a vida dele, a qual dizia que ele seria uma grande multidão. Só que o que ele fez? Efraim está permitindo que um dia mau, que um dia difícil, que uma tragédia venha ditar o restante da sua vida. Quantas pessoas estão ali se esquecendo de quem elas são em Deus, estão se esquecendo da promessa que elas carregam. Mas Deus te trouxe a esse vídeo para que você venha trazer à memória a promessa de Deus sobre a sua vida. Ainda que haja dificuldade, ainda que haja adversidade, existe uma promessa, e essa promessa é maior do que a sua dificuldade, ela é maior do que o seu problema. Só que você tem que entender que você não pode permitir que a adversidade faça você esquecer quem você é em Deus. O céu está gritando a meu e a seu respeito. Ali vai um vaso escolhido, ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então declare comigo esse primeiro ponto, só para ver se você entendeu. Declare aqui nos comentários: eu não vou permitir que a adversidade me faça eu me esquecer quem eu sou em Deus. Qual é a segunda coisa que Efraim faz que nós não podemos fazer? Efraim, ele vai perpetuar tragédia na vida dele. Como eu dizia, o nascimento de uma criança marca o início de um novo projeto, de um novo sonho. Para o judeu, o nascimento de uma criança era motivo festivo. Só que Efraim, não tratando a sua decepção do passado, quando a criança nasce, ele diz: Beria será o seu nome, porque as coisas vão mal na minha casa. No mínimo de uma gestação são 9 meses. Então, eu posso dizer que mais de um ano da perca dos outros filhos já havia se passado. Mas Efraim estava perpetuando uma tragédia na sua vida. E eu posso dizer para você que desafios, tragédias podem acontecer na nossa vida, na nossa trajetória. Momentos de dificuldades vão surgir. Eu não prego um evangelho de facilidade, eu prego o evangelho que Cristo nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Só que quando nós paramos de vencer, é quando nós decidimos por comportamento, consciente ou inconsciente, não seguirmos com a nossa vida por causa de alguma perca no passado. Tem pessoas que estão presas no passado por causa de uma perca, de um ente querido, de uma conquista que se foi embora, mas tem pessoas que estão presas no passado por causa de uma ofensa, de uma palavra que alguém lhe disse, fulano falou isso, ciclano disse isso, e você está se impedindo de avançar, de progredir, de prosseguir. E o Senhor está dizendo para você hoje: é tempo de virar a página. Faça esse ato profético comigo aí na sua casa. Simbolicamente, vire a página de um livro invisível. Se você tiver um livro, vire a página de um livro. Sabe por quê? Deus está dizendo: vire a página. É o momento de você prosseguir, é o momento de você avançar. Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando que ele não teve um passado difícil. Ele está dizendo, sabe o quê? Que não vai deixar esse passado difícil impedir ele de viver um presente que Deus havia lhe dado. Ele vai avançar. Nós precisamos olhar para o passado e acessar dele coisas boas. A Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você não pode ficar preso ao passado, porque nós não temos como mudar o passado, mas nós temos como viver o presente. E essa é a grande bênção da vida. A vida não flui no passado porque já passou, não flui no futuro porque ele ainda não chegou. A vida, ela se desenvolve no presente. Por isso que se chama presente. É o presente de Deus para mim, é o presente de Deus para você, é o presente de Deus para nós. E o que você está fazendo com o presente que Deus tem te dado? Deus está dizendo para você não perpetuar tragédias na sua vida. É tempo de virar a página. Terceira lição que esse texto está nos ensinando: se nós não tivermos maturidade,
quando o dia mau chega diante de nós, nós não conseguimos enxergar nada de bom que esteja ocorrendo. Se você pegar o texto e ler comigo lá no versículo mais à frente de número 24, vai nos falar de uma filha de Efraim, que ela vai edificar 2 cidades. E por que isso é importante, pastor Wagner? Porque em uma sociedade machista daquela época, onde eles acreditavam que precisavam de 100 mulheres para valer um homem, e hoje nós sabemos que é o contrário. Efraim vai ter uma filha e ela vai edificar 2 cidades. Sabe qual é a questão aqui? É para onde nós vamos olhar. Porque no mesmo tempo, pode estar ocorrendo coisas boas na minha vida e pode estar ocorrendo coisas más. Pode estar ocorrendo coisas pelas quais eu fico feliz, mas pode estar acontecendo coisas que me entristecem. Se eu só foco a minha visão naquilo que me entristece, eu paro de celebrar aquilo que Deus permitiu na minha vida que me alegra. Lembra da história do copo? Se você pegar um copo meio cheio e meio vazio, como vai estar esse copo? Na visão de alguns, se o copo está pela metade, ele vai estar meio vazio, porque ele olha o que falta e não consegue celebrar o que tem. Mas para alguém que passa pelo mundo com uma visão curada, ele vai olhar para aquele mesmo copo e vai dizer, está meio cheio, porque ele não foca no que falta, ele foca no que ele já tem, e por isso ele celebra. Aonde tem estado a sua visão? É o que o Senhor está te perguntando nesse momento. Onde você tem focado a tua visão, meu irmão? Onde você tem focado a tua visão, minha irmã? Naquilo que você ainda não tem ou naquilo que você já recebeu? Lá em João capítulo 4, quando Jesus falava com a mulher samaritana e ela volta para a cidade e os seus discípulos chegam com alimento para ele, Jesus vai falar de uma mentalidade terrena. E qual é a mentalidade terrena? Vocês dizem, disse Jesus, ainda falta. Eu, porém, vos digo, já está pronto. O que Jesus está nos ensinando? Há uma fala terrena, e essa fala é de escassez, essa fala é de falta. Mas há uma palavra do céu, e a palavra do céu diz, já está pronto. Agora resta nós sabermos debaixo de qual palavra vamos decidir viver. Da palavra terrena que diz que tudo falta, ou da palavra do céu que está dizendo, já está pronto. Eu quero declarar para a tua vida hoje, já está pronto. Já está pronto. A Bíblia nos diz isso em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou, não vai nos abençoar, já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Na onde? Nas regiões celestiais. E o mesmo texto vai dizer assim, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Oh, aleluia, eu te digo, já está pronto. Se liberte dessa mentalidade de escassez, de falta, e ouça a voz do céu dizendo, já está pronto. Mas eu não estou vendo, pastor Wagner, mas creia. A Bíblia diz que o justo ele não vive pelo que vê, ele vive pela fé. O justo viverá da fé. Quarta lição que esse texto vai nos ensinar. Efraim permitiu que a situação presente, um momento ruim, fizesse ele perder expectativa de um futuro melhor. Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 27, vai dizer que da linhagem de Efraim vai nascer Josué. Eu quero dizer para você nesse vídeo, há um futuro garantido para você em Deus. Eu declaro, dias melhores virão. Eu não sei qual é a intensidade do teu sofrimento, das tuas dores, da tua angústia, mas eu declaro mediante esta palavra, dias melhores virão. Eu não vou ser infantil de dizer que a sua prova está terminando, porque eu sei que eu estou falando com inúmeras pessoas. Tem pessoas, irmãos, que estão no início da aprovação, preste atenção nisso. Tem pessoas que estão no início da aprovação, tem pessoas que estão no meio da aprovação e tem pessoas que estão no final da aprovação. Eu não vou dizer que a sua prova está terminando, vou dizer que a presença dele está contigo. A presença dele está com você que está iniciando a sua aprovação. Porque a Bíblia diz que ele é o alfa, aleluia. Mas a presença de Deus está com você que está terminando esse tempo de provação. Porque a Bíblia diz também que ele é o ômega, princípio e fim.
Mas esta palavra também é para você que está vivendo um momento do meio da sua provação. E a palavra de Deus diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, se você está no início da sua prova, Deus está contigo. Se você está no final da sua prova, Deus está contigo. Se você está no meio, aleluia, a presença dele está contigo. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, eu não temeria mal algum. Por que, salmista? Porque você é o rei? Não. Porque você tem um grande exército? Não. Porque tu, Senhor, estás comigo. Nunca foi sobre mim e sobre você, sempre foi sobre ele. Essa palavra é libertadora. Se você está até esse momento comigo aqui nesse vídeo, é porque você está entendendo que Deus está falando com você. Nós estamos prestes a terminar, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que essa mensagem chegue para outros corações. Então compartilhe. Deixe um comentário, porque quando você comenta, aumenta o engajamento e esse vídeo é entregue para um maior número de pessoas. E também eu quero desafiar você. Deus colocou no meu coração que não é só sobre o momento de devocional. Nós precisamos abrir essa palavra e estudar. Muitas pessoas estão se levantando por aí, falando coisas que a Bíblia não falou, fazendo promessas que a Bíblia não prometeu. E tem pessoas que estão se decepcionando com o Evangelho por falta de entender a Bíblia. Ei, a Bíblia diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aqui no canal nós estamos postando palavra de direcionamento, mas eu também vou postar estudos bíblicos para te dar fundamentação. Porque a vida cristã ela se fundamenta na palavra de Deus. Só tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e usar a seção de comentários, deixando a sua dúvida, sugerindo um tema de vídeo para o canal e participar não só dos devocionais, mas também dos estudos bíblicos. Eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para a sua vida. Se o nosso ministério tem te abençoado e você queira contribuir conosco, você pode adquirir os nossos materiais. Aqui vai aparecer para você o método Pregadores que Tocam Vidas, onde eu te ensino a ler a Bíblia da forma que eu leio, para que você possa explicar a palavra de Deus para outras pessoas. E aqui tem uma chave Pix, caso Deus toque no seu coração e você queira nos contribuir conosco com uma oferta voluntária. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para 3 pessoas. E lembre-se sempre, dias melhores virão. É tempo de virar a página. Será que você pode fazer essa declaração, esse combo de declaração comigo aqui nos comentários? Dias melhores virão, porque é tempo de virar a página. Deus te abençoe e a sua semana seja ótima em Cristo Jesus. Vou deixar para você esse vídeo aqui, a qual eu falo sobre o poderoso jejum do profeta Isaías, e esse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre como nós podemos vencer a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. Forte abraço.